Olá, meu nome é Wesley e nosso seminário é sobre insuficiência cardíaca. Eu vou começar definindo o que é insuficiência cardíaca, vou abordar a sua prevalência, peraí, que pode voltar. Vou começar definindo o que é insuficiência cardíaca, qual é a sua prevalência no Brasil e no mundo. Vou dar algumas classificações e quais são os parâmetros envolvidos. E, por último, abordarei como identificar a etiologia da insuficiência cardíaca e qual a importância disso. Pode passar. Então, com relação à definição do que é insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome complexa na qual o coração ele é incapaz de bombear sangue suficiente para atender às demandas metabólicas dos tecidos, ou consegue suprir as demandas metabólicas à custa de elevada pressão de enchimento. É o desfecho comum de diversas cardiopatias e essa síndrome ela tem características comuns que são essa síndrome. Ela tem sinais e sintomas típicos e eles são gerados pelo baixo débito e ou pelas elevadas pressões de enchimento, tanto no esforço como no repouso. Passar. Então, com relação à epidemiologia da insuficiência cardíaca, passar. Apesar dos avanços no tratamento da insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome muito prevalente e uma patologia muito grave. Ela afeta mais de 26 milhões de pessoas no mundo e mata 3 vezes mais do que o câncer de mama. 1 em cada 9 mortes nos Estados Unidos inclui a insuficiência cardíaca como uma causa que contribuiu para isso. Além disso, a sua prevalência vem crescendo nas últimas décadas e é resultado do envelhecimento da população, da melhora do tratamento das doenças associadas e, principalmente no Brasil, pela persistência de doenças negligenciadas, como a hipertensão arterial sistêmica, a dislipidemia, a obesidade, diabetes. E aproximadamente metade dos afetados, metade dos pacientes que são afetados por insuficiência cardíaca, eles morrem em até 5 anos do diagnóstico, podendo ser até 35%. Podendo a sobrevida ser de apenas 35% após 5 anos de diagnóstico. E ela a sua prevalência, ela é muito prevalente nas internações hospitalares. Cerca de 200 mil por ano de 200 mil internações por ano são causadas pela insuficiência cardíaca, que ela é a principal causa de reinternação. De 44% a 66% desses 200 mil, eles são reinternados em um período menor do que um ano. E a sua mortalidade intra-hospitalar é muito alta, aproximadamente 13% vem a óbito durante a internação. Pode passar. Com relação às classificações, ela pode ser classificada como crônica ou aguda com relação ao desenvolvimento e à evolução dos sinais e sintomas. O tipo mais comum seria a insuficiência cardíaca crônica, no qual ocorre uma diminuição progressiva da função cardíaca e é resultado dos efeitos cumulativos da sobrecarga crônica de trabalho, como, por exemplo, na hipertensão arterial, ou pela perda progressiva do miocárdio, por exemplo, gerada pela doença isquêmica do coração. E ela pode ter também uma insuficiência cardíaca aguda, no qual ocorre a diminuição abrupta da função cardíaca, e essa diminuição abrupta ela vai gerar alterações rápidas ou graduais nos sinais e sintomas, resultando na necessidade de terapia urgente. Ela pode ser causada, por exemplo, por um infarto extenso do miocárdio ou uma disfunção valvar aguda. Ela pode ser classificada com relação ao volume cardíaco, insuficiência de alto débito e de baixo débito. Na insuficiência cardíaca de alto débito, o débito cardíaco está normal ou até elevado, mas mesmo assim ele é inadequado para a demanda metabólica dos tecidos. Ela ocorre, por exemplo, num distúrbio metabólico, como o hipertireoidismo. Ela pode ocorrer também por conta de uma desordem nutricional, como o beriberi, ou uma demanda excessiva de fluxo sanguíneo,
como, por exemplo, na fístula arteriovenosa e na anemia. A insuficiência cardíaca de baixo débito é o tipo mais comum, e a redução do débito cardíaco é responsável pela inapropriada perfusão dos tecidos. E as causas são todas as outras diferentes das que causam a insuficiência de alto débito. Principalmente a doença isquêmica do coração, que é a principal causa no Brasil e no mundo, e a hipertensão arterial sistêmica, que é muito prevalente no Brasil. No início, essa redução do débito cardíaco, ela se manifesta só durante o esforço, mas com o avanço da insuficiência cardíaca, ela se manifesta também durante o repouso. Pode passar. Ela pode ser classificada como o lado do coração que é afetado. Ela pode ser classificada como insuficiência cardíaca esquerda ou direita. Na insuficiência cardíaca esquerda, ela geralmente é causada por doença isquêmica coronariana, doença arterial coronariana, hipertensão arterial sistêmica, doença valvar da aorta ou da mitral e doenças primárias do coração. Os sinais e sintomas são principalmente consequência do edema e congestão pulmonar, embora a hipoperfusão sistêmica possa causar disfunção renal e encefálica. Já a insuficiência cardíaca direita, a principal causa de insuficiência cardíaca direita é a insuficiência cardíaca esquerda, mas com menor frequência ela também pode ser causada por distúrbios pulmonares primários, e quando ela é causada apenas por distúrbios pulmonares primários, ou seja, não tem relação com a insuficiência cardíaca esquerda, ela é chamada de cor pulmonar. Na insuficiência cardíaca e a característica comum dessas disfunções que vão gerar a insuficiência cardíaca direita é a hipertensão pulmonar. Os principais, quando a insuficiência cardíaca direita pura, normalmente ela não produz poucos sintomas respiratórios. Mas os principais sinais e sintomas estão relacionados à congestão venosa, portal e sistêmica. Só lembrando que a descompensação cardíaca ela é marcada pelo aparecimento da insuficiência cardíaca biventricular. Com relação à fração de ejeção, ela pode ser classificada como insuficiência cardíaca diastólica e insuficiência cardíaca sistólica. Na insuficiência cardíaca diastólica, o relaxamento é anormal e, com isso, o enchimento vai ser prejudicado e, por conta disso, a pré-carga vai estar reduzida, o volume sistólico também, assim como o volume sistólico final. Como consequência disso, a fração de ejeção ela vai estar preservada e a insuficiência cardíaca diastólica ela é agravada pela taquicardia e pela fibrilação atrial, justamente porque isso compromete ainda mais o enchimento ventricular. E a prevalência aumenta com a idade, é maior nas mulheres em relação aos homens, e ela é mais prevalente em pessoas que são hipertensas, que tenham diabetes, por exemplo. Por conta desse relaxamento estar prejudicado, a complacência também está reduzida, e com isso, e associado a uma contração atrial forte, isso vai ser ouvido como uma quarta bulha. A insuficiência cardíaca sistólica, na insuficiência cardíaca sistólica, a contração ela está prejudicada, a contratilidade, por conta disso o volume sistólico vai estar reduzido. Mas o volume sistólico final vai estar aumentado. Como isso ocorre, a fração de ejeção ela vai estar reduzida. Em casos graves, em formas graves da insuficiência cardíaca sistólica, pode ser menor do que 10% a fração de ejeção. Como o volume diastólico final ele vai estar aumentado, a complacência vai estar reduzida e o recuo acentuado vai ser ouvido como uma terceira bulha. Pode passar. Com relação à etiologia da insuficiência cardíaca.
A definição da etiologia é a etapa fundamental da avaliação dos pacientes com insuficiência cardíaca. Ela contribui para a variação do prognóstico e pode influenciar na terapia do paciente. Dados obtidos pela história, exame físico, ECG e exames laboratoriais, na maioria das vezes, é capaz de sugerir a etiologia da insuficiência cardíaca. Esses dados eles apontam a etiologia isquêmica, a presença de angina de peito, antecedente de infarto do miocárdio, o risco para aterosclerose e indica também a presença de área negativa de ECG. Passar. O método mais utilizado na prática para identificar a fração de ejeção é um dos métodos mais utilizados na prática para identificar as principais etiologias da insuficiência cardíaca, assim como as comorbidades associadas e principalmente em relação ao tratamento adequado. Aqui eu coloquei essas duas imagens, no caso, essas duas tabelas, para mostrar a diferença quando você utiliza o método mais completo, você através de exames clínicos, exames físicos, laboratorial, de sangue, exames laboratoriais, história, ECG. Aqui, por exemplo, você consegue identificar qual seria a etiologia, como, por exemplo, a Chagas, entre outras. E quando você utiliza a fração de ejeção, ela é menos precisa, mas ela é igualmente útil no tratamento. Pode passar. Então, a etiologia da insuficiência cardíaca, ela difere de acordo com as diferentes regiões do mundo. Com as diferentes regiões do mundo. As principais etiologias no Brasil seria a cardiopatia isquêmica associada ou não à hipertensão, a cardiopatia chagásica crônica, seria uma cardiopatia dilatada, ela está relacionada ao atendimento ambulatorial de até 21% dos portadores de insuficiência cardíaca. Ela causa insuficiência cardíaca em pacientes mais jovens e a qualidade de vida, a qualidade de anos de vida ela é pior quando comparada a outras etiologias da insuficiência cardíaca. Outra causa muito frequente outra etiologia muito frequente da insuficiência cardíaca no Brasil seria a endomiocardiofibrose, que ela é, não só no Brasil, é a principal causa de cardiopatia restritiva no Brasil e no mundo. E também muito prevalente no Brasil seria a cardiopatia valvar reumática crônica, que é a única cardiopatia que permite, que causa nessa cardiopatia, é o único tipo que você adquire uma estenose da válvula mitral. Pode passar. Eu sou a Mariana e eu vou iniciar a discussão sobre a fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Pode passar. Bom, a fisiopatologia da insuficiência cardíaca, ela é bastante complexa. Então, a gente decidiu dividir ela com base em uma das classificações que o Ashley falou agora há pouco. E a gente utilizou a classificação com base na fração de ejeção, porque é a que é mais, a gente vê mais nos artigos, nos trabalhos e tal. Bom, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, que é conhecida como insuficiência cardíaca sistólica, ela vai acontecer principalmente por causa da diminuição do número de miócitos ou uma diminuição da função contrátil. E a insuficiência cardíaca diastólica vai acontecer principalmente por causa do fraco relaxamento do miocárdio, que acaba afetando o enchimento ventricular. É importante a gente saber que
principalmente após um determinado tempo, as duas acontecem concomitantemente. Então, o certo é a gente falar em termos de disfunção predominante, porque raramente vai acontecer só uma ou só outra. Pode passar. Bom, eu vou começar falando um pouquinho sobre a fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. O desenvolvimento da insuficiência cardíaca, ele vai ser desencadeado por um insulto ao coração, seja esse insulto crônico ou agudo. E uma vez que o dano ao miocárdio seja estabelecido, vai acontecer uma queda da fração de ejeção do ventrículo esquerdo e do débito cardíaco. E assim, uma cascata de eventos vai ser ativada para compensar isso. Esses são os mecanismos compensatórios, como eles são chamados. E eles são gerados na tentativa do sistema cardiovascular de manter a homeostasia. E eles até conseguem inicialmente, mas com o passar do tempo e conforme a insuficiência cardíaca vai progredindo, eles começam a prejudicar o coração, causando cardiotoxicidade e remodelamento cardíaco, o que acaba piorando os sintomas da insuficiência cardíaca. Com base na etiologia, como o Ashley falou, a insuficiência cardíaca ela é o destino final, praticamente, de todas as patologias do coração. Então, mas as principais na etiologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é o infarto agudo do miocárdio, a fase dilatada da cardiopatia hipertensiva e as miocardiopatias. Pode passar. Além dos mecanismos neuromorais que vão estar ativados na insuficiência cardíaca, a gente tem que falar também do remodelamento ventricular, que é outro tipo de resposta que vai ser ocasionado por fatores mecânicos, neuromorais e genéticos. E ele é caracterizado por alterações estruturais e funcionais do coração, que vão acabar cursando com hipertrofia, perda de miócitos e fibrose intersticial. Esse remodelamento, ele ocorre de duas maneiras principais. Ele pode ser consequência de eventos cardíacos simultâneos, como o infarto agudo do miocárdio, ou ele vai ser consequência desses processos sistêmicos que vão estar ativados porque a função sistólica está reduzida. Então, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, a gente tem que pensar nessa síndrome de um ponto de vista sistêmico, que vai incluir tanto a ativação neuromoral, quanto as alterações que ocorrem celular e molecularmente e explicam o remodelamento cardíaco, a apoptose e a propensão a sofrer arritmias. E agora eu vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas. Pode passar. Bom, começando pelos mecanismos neuromorais que vão estar ativados. Como eu já falei, essa estimulação excessiva dos mecanismos neuromorais, ela está intrinsecamente associada à fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Então, partindo de uma fração de ejeção que vai estar reduzida, vão ser ativados alguns mecanismos compensatórios. Vão ter os mecanismos que, com o passar do tempo, vão se tornar patológicos para o coração, como o sistema nervoso simpático, o sistema renina-angiotensina-aldosterona e o sistema da vasopressina, e vão existir mecanismos benéficos que vão tentar compensar o efeito desses mecanismos deletérios, que é o caso do óxido nítrico e dos peptídeos natriuréticos. Pode passar. Começando pelo sistema nervoso simpático. A ativação do sistema nervoso simpático, ela vai ser um dos primeiros processos que vai acontecer na insuficiência cardíaca. A diminuição da função miocárdica vai levar a um aumento da atividade do sistema simpático, que se traduz no aumento da frequência cardíaca e da contratilidade, o que vai compensar parcialmente o problema. Só que, como eu já falei, conforme a insuficiência cardíaca for progredindo, a atividade simpática aumentada vai aumentar ainda mais e vai levar à deterioração da estrutura e função miocárdica. E essa atividade simpática generalizada, seguida da redução do parasimpático, vai resultar em diversos prejuízos, como um prejuízo à variabilidade da frequência cardíaca, a elevação da pressão arterial e da resistência vascular periférica, efeitos inotrópicos e cronotrópicos positivos e a manutenção do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E como isso acontece? É através de uma cascata de sinalização que vai ser desencadeada pela ativação do receptor beta-1 adrenérgico.
Esse receptor ativa a proteína quinase dependente de AMP cíclico, e essa quinase vai fosforilar certas proteínas e modificar o funcionamento delas. Algumas das proteínas que vão ser fosforiladas por essa quinase, por exemplo, são os canais de cálcio do tipo L e o canal de rianodina, que quando fosforilados, eles aumentam a probabilidade da sua abertura. A fosfolambano também, que quando fosforilada vai diminuir a ação inibitória sobre a cerca, e os próprios receptores beta-adrenérgicos, que uma vez que eles, conforme eles vão sendo fosforilados, eles vão sofrendo uma dessensibilização. E essa dessensibilização dos receptores beta-adrenérgicos vai levar a uma menor ativação da via de sinalização. Só que vão existir outras quinases nesse caso. E até algumas fosfatases vão ter essa atividade diminuída. Então, nem sempre vai acontecer a diminuição da fosforilação, mesmo com a dessensibilização dos receptores beta-1 adrenérgicos. Em resumo, o que acontece é que a exposição crônica do tecido cardíaco às catecolaminas vai promover uma deterioração da função cardíaca, com disfunção ventricular e aumento da mortalidade, o que pode ser explicado fisiologicamente pela sobrecarga crônica de cálcio, que vai levar à morte dos miócitos. Pode passar. Bom, o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ele vai ser ativado tanto pela queda da perfusão renal, quanto pelo sistema adrenérgico. E nesse sistema, a angiotensina 2, ela possui um papel central, promovendo vasoconstrição, proliferação da musculatura lisa, crescimento celular, secreção e síntese de aldosterona, secreção de vasopressina e liberação de mais catecolaminas. E além dessa função vasoativa, a angiotensina 2, ela também promove um efeito inotrópico positivo e lusitrópico negativo, e estimula a hipertrofia celular, assim como vai também estimular a hipertrofia dos fibroblastos e a deposição de colágeno, promovendo uma fibrose do miocárdio. E essa fibrose dos tecidos, juntamente com a expansão da matriz extracelular, são dois dos sinais clássicos que vão indicar a remodelação ventricular, que é característica da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E, além disso, a gente vai ter a liberação da aldosterona, que promove retenção de água e sódio, contribui para a hipocalemia e hipomagnesemia, que podem induzir uma instabilidade elétrica e morte de miócitos. E esse hormônio, ele também está relacionado a um efeito vasoconstritor, a um prejuízo da função endotelial, redução da sensibilidade dos baroreceptores, e também vai estar relacionado à hipertrofia ventricular e fibrose, promovendo, assim, mais remodelamento ventricular. Pode passar, por favor. A vasopressina. A vasopressina, em condições fisiológicas, ela vai ser liberada em resposta a um aumento da osmolaridade ou uma diminuição do volume plasmático. E as ações dela visam manter a homeostasia de água e da pressão arterial no organismo. Só que numa situação de falência cardíaca, o sistema nervoso simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona vão estimular a liberação de vasopressina na ausência de um aumento da osmolaridade. E a vasopressina, ela vai estimular a vasoconstrição, vai aumentar a retenção de água e pode ainda mediar a liberação de mais aldosterona. Como resultado geral, a gente vai ter um aumento da resistência vascular e da pós-carga, uma diminuição da irrigação e da capacidade de contração do miocárdio, hipertrofia e remodelação ventricular, retenção de água, acompanhada por congestão pulmonar, edema e aumento da pré-carga. E, além disso, como você vai ter uma reabsorção de água a nível renal, na presença de uma osmolaridade que já está baixa, pode acontecer a hiponatremia, que é um importante marcador de mau prognóstico e mortalidade aumentada na insuficiência cardíaca. Pode passar, por favor. Agora, um pouco daqueles mecanismos benéficos que vão tentar balancear a ação dos mecanismos deletérios que eu falei anteriormente. O primeiro é o óxido nítrico, e ele promove relaxamento da musculatura nervosa e arterial. E, como consequência, vai acontecer uma melhora dos parâmetros hemodinâmicos, uma diminuição da pré-carga, melhora da perfusão ventricular, redução da dilatação e melhora da função ventricular. Pode passar, por favor.
peptídeos natriuréticos. Bom, na insuficiência cardíaca vai ser observado um aumento nos níveis sanguíneos, tanto do peptídeo natriurético atrial quanto do cerebral. A síntese e a liberação desses peptídeos, ela é estimulada pelo estresse miocárdico secundário à sobrecarga de volume ou de pressão. E eles têm várias ações. Eles tendem a inibir o sistema simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona, facilitam a natriurese e a diurese, reduzem a resistência periférica, relaxam o músculo liso e tendem a neutralizar a ação dos mensageiros químicos que produzem remodelação cardíaca. Além disso, eles participam reduzindo tanto a pós-carga quanto a pré-carga. E eles vão se elevar devido a esse círculo vicioso que está presente na fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Só que, no entanto, conforme vai acontecendo a degradação progressiva da função cardíaca, o sistema dos peptídeos natriuréticos, ele perde eficiência por algum dos seguintes mecanismos. Pode ser porque vai acontecer uma diminuição da disponibilidade dos peptídeos, ou uma diminuição da capacidade de resposta aos peptídeos, ou mesmo uma sobreposição do efeito dos sistemas neuromorais com função contrária a esse sistema dos peptídeos natriuréticos, como o sistema renina-angiotensina, aldosterona e o sistema nervoso simpático. E, além disso, é importante a gente falar que o doseamento plasmático do peptídeo natriurético cerebral, ele constitui um marcador de gravidade de doença bastante importante e também é um indicador de mau prognóstico. Pode passar. Agora, falando um pouco sobre o remodelamento cardíaco. Bom, à medida que a insuficiência cardíaca for progredindo, vão acontecer essas mudanças na morfologia e na estrutura do ventrículo esquerdo, que é o que é conhecido como remodelação cardíaca. E, geralmente, o início dessa remodelação, ela vai preceder o desenvolvimento dos sintomas, mas vai continuar após o seu aparecimento e contribuir para a deterioração do quadro, que é como eu já falei, ele acontece tanto por eventos simultâneos, quanto pela ativação dos mecanismos neuromorais que estão presentes. Certos mensageiros químicos que são ativados durante o desenvolvimento da doença, como a angiotensina 2, a aldosterona, a endotelina, vasopressina e algumas citocinas, vão ser responsáveis por essa remodelação. E o que acontece? Os miócitos cardíacos adultos, eles não se dividem mais. Então, quando a gente fala em aumento da massa cardíaca, a gente está falando principalmente de crescimento celular. O que acontece? O problema que acontece durante esse crescimento é que também vão acontecer alterações específicas na expressão gênica e no fenótipo desses miócitos. E essas mudanças no tamanho e na estrutura da cavidade vão aumentar o estresse na parede do coração e também vão deprimir o desempenho mecânico e podem ainda aumentar a regurgitação pela válvula mitral. Pode passar, por favor. Quando a hipertrofia ela é secundária a uma sobrecarga de volume, o crescimento dos miócitos ele vai ocorrer pela adição de novos sarcômeros em série. E como resultado, a gente vai ter um ventrículo excêntrico, um ventrículo dilatado, ou seja, o raio da cavidade ele vai aumentar. E quando ocorre uma hipertrofia secundária a uma sobrecarga de pressão, os sarcômeros eles vão se agregar em paralelo, o que causa um espessamento da parede, ou seja, uma hipertrofia concêntrica, onde o raio da cavidade vai diminuir. Pode passar, por favor. Outro problema que acontece é que a reserva do suprimento coronariano vai ser diminuída quando acontece a hipertrofia do ventrículo esquerdo, o que se traduz no maior risco de isquemia, principalmente durante o exercício e nas regiões endocárdicas sujeitas a maior estresse. E esses ataques isquêmicos, eles podem levar à morte dos miócitos. E embora, inicialmente, o papel da hipertrofia seja compensatório, posteriormente, ele vai levar ao agravamento da doença, podendo levar a uma insuficiência cardíaca congestiva e um aumento da frequência de produção de arritmias. O que foi descoberto é que certos mensageiros químicos, como a endotelina, a norepinefrina, a angiotensina 2 e alguns fatores de crescimento, eles vão acabar ativando certas fosfolipases que vão ativar a proteína quinase C, que por meio da cascata da MAP quinase, aumenta a síntese proteica e causa com ela uma hipertrofia. Por outro lado, essas alterações que ocorrem na concentração, vão ocorrer alterações também na concentração de fosfolipídios do sarcolema, que vão modificar a atividade de alguns transportadores, como o transportador sódio-cálcio, que vai aumentar a sua atividade
ou como certificadores de entrada de potássio, que também podem aumentar a sua probabilidade de abertura. E todas essas alterações, elas vão favorecer o aparecimento de arritmias cardíacas. Pode passar, por favor. Outro mecanismo que ele está bastante presente na insuficiência cardíaca é a apoptose. Tanto que, se você for comparar os corações insuficientes com os saudáveis, a gente observa que os números de miócitos em apoptose nos corações insuficientes pode chegar a cerca de ser 25 a 80 vezes maior. Os miócitos que eles vão sofrer apoptose em resposta a alguns estímulos, como hipóxia, acidose, estresse oxidativo, angiotensina 2, os agonistas beta-adrenérgicos. E praticamente todos esses estímulos, eles estão presentes na insuficiência cardíaca. E esses miócitos apoptóticos, eles vão ser substituídos por tecido fibrótico, o que compromete a capacidade contrátil e aumenta também a probabilidade de arritmias. Pode passar, por favor. Agora, falando um pouco sobre essas anormalidades eletrofisiológicas. Metade das mortes por insuficiência cardíaca, elas vão ser causadas por taquicardia ventricular. E cerca de 80% dos pacientes com insuficiência cardíaca sistólica apresentam esse tipo de arritmia. O que acontece aqui, por exemplo, a duração do potencial de ação em miócitos cardíacos na insuficiência cardíaca, ela é prolongada, principalmente devido à redução da corrente de potássio durante a fase 1. E as correntes de cálcio do tipo L e do tipo T, elas também estão alteradas. E essas mudanças nas correntes iônicas dos miócitos, elas são parcialmente responsáveis por uma maior probabilidade da geração de arritmias. E outro mecanismo que vai produzir arritmias cardíacas é a ativação do canal de Rianodina, que permite uma maior saída de cálcio do retículo sarcoplasmático e favorece a geração de pós-despolarizações tardias que podem desencadear a taquicardia ventricular. E, por fim, a gente tem que deixar claro também que essa probabilidade de arritmias cardíacas aumentadas, ela pode ter um componente genético. Pode passar. Meu nome é Rafaela e eu vou falar um pouquinho agora sobre a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Bom, ela representa cerca de metade dos casos de insuficiência cardíaca. E a tendência é que essa proporção continue aumentando, devido ao envelhecimento da população e da prevalência de hipertensão, obesidade e diabetes, que são comorbidades relacionadas diretamente com a insuficiência cardíaca. A fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é complexa, heterogênea e ainda pouco compreendida, o que chega a ser extremamente desafiante para a área clínica, tanto no diagnóstico como no tratamento da doença. A prevalência da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada é entre os idosos do gênero feminino e estão associadas a múltiplas comorbidades cardiovasculares, como hipertensão arterial, fibrilação atrial, doença arterial coronariana e hipertensão pulmonar, assim como comorbidades não cardiovasculares, como diabetes mellitus, doença renal crônica, anemia e doença pulmonar obstrutiva crônica. Pode passar. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, também conhecida como insuficiência cardíaca diastólica, ela ocorre devido a um enchimento do ventrículo esquerdo comprometido, o que resulta em um aumento da pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, tanto em repouso como durante esforços. Entretanto, a contratilidade e a fração de ejeção permanecem normais na maioria dos pacientes. Porém, em alguns pacientes, o volume diastólico final do ventrículo esquerdo pode ser inadequado e, portanto, causar baixos níveis de débito cardíaco e sintomas sistêmicos. As principais causas de um enchimento ventricular comprometido se devem a um aumento na rigidez passiva do miocárdio devido a um atraso no relaxamento ventricular por alterações na captação de cálcio pela cerca. Além disso, com o relaxamento do miocárdio alterado, ocorre uma diminuição da complacência e um aumento da pressão diastólica. A composição do miocárdio também influencia na atividade do coração.
Os miócitos, eles ocupam 70% do volume do músculo cardíaco. Além deles, existem os vasos, os fibroblastos e uma rede fibrilar de colágeno, que ocupa cerca de 5% do volume do músculo. Apesar de ser uma porcentagem pequena, pequenas alterações na proporção de colágeno faz com que tenha grandes alterações na rigidez do músculo. As alterações na proporção de colágeno se dá por ativações de fatores bioquímicos, através da ativação neuromoral e liberação de citocinas pró-inflamatórias, por meio dos fatores mecânicos causados pelas agressões cardíacas. A essas alterações causadas pelo colágeno chamamos de remodelação miocárdica. A geometria do ventrículo também é uma variável que deve ser levada em consideração no processo de enchimento ventricular comprometido, uma vez que em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tem-se uma hipertrofia concêntrica do ventrículo, o que causa os fenômenos congestivos e os sintomas clássicos de insuficiência cardíaca, que é a fadiga e a dispneia, que é a falta de ar. Pode passar. Agora eu vou falar um pouquinho dos equívocos frequentes na abordagem da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. O primeiro equívoco é considerar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada como uma entidade benigna. Até pouco tempo, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada era vista como uma doença essencialmente benigna e associada a um melhor prognóstico. Entretanto, os estudos epidemiológicos demonstraram que o prognóstico desses doentes é tão mau como os daqueles que apresentam insuficiência cardíaca sistólica. Os doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada apresentam taxas de mortalidade ao fim de um ano de 29%, e os doentes com insuficiência cardíaca sistólica apresentam uma taxa de mortalidade de 32%, isso em um ano. Em 5 anos, os doentes com insuficiência cardíaca diastólica apresentam uma taxa de mortalidade de 65%, e os doentes com insuficiência cardíaca sistólica de 68%. O segundo equívoco é considerar a insuficiência cardíaca diastólica como uma síndrome pouco frequente. E, pelo contrário, como eu disse anteriormente, a gente sabe hoje que a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ela é responsável por cerca de 50% dos casos de insuficiência cardíaca, e essa proporção tende a aumentar ainda mais com a idade. O terceiro equívoco é considerar a insuficiência cardíaca diastólica e sistólica como uma mesma entidade, e não são. Existem muitos argumentos demográficos, epidemiológicos, histológicos, moleculares, de estrutura e função ventricular e mesmo de eficácia terapêutica que parecem claramente indicar que estas duas entidades são distintas. Por exemplo, a geometria do ventrículo. Na insuficiência cardíaca diastólica, ela é concêntrica, e na insuficiência cardíaca sistólica é excêntrica. Também a rigidez passiva do miocárdio, que na insuficiência cardíaca diastólica é maior comparada à sistólica, por aquele mecanismo de ativação, uma maior ativação do colágeno, e também a contratilidade e a fração de ejeção, que na maioria dos casos da insuficiência cardíaca diastólica, ela está normal, e na insuficiência cardíaca sistólica, ela vai estar reduzida. Além disso, também o gênero, que na insuficiência cardíaca diastólica é mais comum em mulheres, e na insuficiência cardíaca sistólica em homens. E por fim, outra diferença entre elas é que na insuficiência cardíaca diastólica, a gente tem relacionada comorbidades não cardiovasculares, como a insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva crônica. E na insuficiência cardíaca sistólica, é mais comum a gente ter associado um infarto miocárdio prévio. Pode passar. O quarto equívoco que eu coloquei aqui é considerar que na fisiopatologia da insuficiência cardíaca diastólica, ela é caracterizada apenas por alterações na diástole. E o fato é que a disfunção diastólica, ela desempenha um papel central nessa fisiopatologia, uma vez que a grande maioria dos doentes tem sim um atraso do relaxamento do miocárdio e um aumento da rigidez ventricular. Entretanto, existem fatores cardíacos e extracardíacos que colaboram para uma disfunção diastólica e sistólica. De fatores extracardíacos, eu posso citar alterações a nível arterial, com uma significativa redução da reserva dilatadora, e de fatores cardíacos, posso citar uma incompetência cronotrópica, que é caracterizada por um aumento inadequado da frequência cardíaca
principalmente durante esforços. E aqui eu trouxe um questionamento, né? Será que na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a função ventricular sistólica é inteiramente normal? E respondendo essa pergunta e reforçando o que eu disse anteriormente, o fato dos doentes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada terem uma fração de ejeção normal não significa que a sua função sistólica seja inteiramente normal. Estudos demonstram, né, alterações na função, função sistólica, sobretudo em resposta ao exercício. Pode passar. E aqui eu trouxe um apanhado geral da fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Em azul, as principais alterações envolvidas nessa fisiopatologia, e em verde, as principais causas dessas alterações. Em azul, temos, então, uma disfunção diastólica e sistólica, com principais causas fibrose, hipertrofia, remodelagem cardíaca, disfunção microvascular e aumento nas pressões de enchimento. Na disfunção vascular, temos como principais causas uma disfunção endotelial e aumento na rigidez dos vasos por uma desregulação no mecanismo de óxido nítrico via GMP cíclico e proteína quinase G. De alterações sistêmicas, eu posso citar uma inflamação ou miopatia. Temos também comorbidades e estado pró-inflamatório, relacionados principalmente com avanço da idade, doença pulmonar obstrutiva crônica, doença arterial coronariana, hipertensão arterial, diabetes mellitus, anemia, deficiência de ferro e obesidade. Além disso, temos também algum compromisso no átrio esquerdo e ventrículo direito, podendo estar relacionado a um edema, mal absorção, hepatopatia, síndrome cardiorrenal e caquexia, que é a perda de peso e da musculatura devido a alguma inflamação sistêmica, e acrescenta-se ainda a fibrilação atrial e hipertensão pulmonar. E, por fim, alterações neurohormonais, né, relacionadas a disfunções do sistema nervoso autônomo, ou no sistema renina-angiotensina-aldosterona, ou então uma incompetência cronotrópica. Pode passar. Olá, o meu nome é Nínive e eu vou conversar com vocês, primeiramente, sobre as manifestações clínicas na insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, os sintomas e sinais eles são cruciais para que ocorra a suspeita clínica e a possível investigação do caso. É importante que eles sejam analisados de uma forma conjunta e coesa, uma vez que isoladamente eles apresentam limitações da sensibilidade e da especificidade para cada tipo de diagnóstico e suas respectivas classificações. Pode passar. Bom, inicialmente é no exame físico que a gente encontra os primeiros sinais relevantes da suspeita da patologia. Por exemplo, em fases iniciais da insuficiência cardíaca, os sinais de pulso arterial, por exemplo, são normais. Já em fases avançadas, eles podem vir de ser de baixa amplitude ou alternado, devido ao baixo débito cardíaco. Na insuficiência cardíaca do ventrículo direito, por exemplo, o sinal mais fidedigno é o aumento da pressão venosa central e a turgência jugular patológica, que reflete a elevação da pressão de enchimento das câmaras direitas do coração. Na ausculta, por exemplo, é a terceira bulha cardíaca que devemos dar mais atenção aos sinais da insuficiência cardíaca. Pode passar, fazendo favor. Ainda no exame físico, no exame do aparelho respiratório, os ruídos eles são as características cruciais como sinal de manifestação clínica. Entre eles, a gente cita os sibilos, que são os sons agudos produzidos por vias aéreas mais estreitadas e são melhor ouvidos na expiração. Eles indicam broncoespasmos ocorrendo no organismo. E o outro ruído, que é a estertoração pulmonar, que são ruídos anormais, que podem ser ouvidos tanto no início da inspiração quanto na expiração. Outro indício é a presença da anasarca,
que é o termo médico para inchaço. Ao surgimento do edema generalizado no organismo, devido à infiltração de líquido seroso no tecido subcutâneo de todo o organismo. A hepatologia congestiva, que é a congestão venosa difusa do fígado, também ocorre no exame físico, acarretando icterícia, hiperbilirubinemia, aumento das transaminases e uma eventual insuficiência hepática. E também a chamada respiração de Keynes-Stokes, que é caracterizada por períodos de apneia. O ar para de fluir, causando um bloqueio temporário, alternando-se com períodos de hiperapneia, que é uma aceleração ou a intensificação desses movimentos respiratórios. Pode passar, por favor. Existem ainda casos de manifestações clínicas de quadros específicos relacionados à insuficiência cardíaca. São eles. O primeiro aqui, a síndrome congestiva pulmonar, que é caracterizada pela congestão dos pulmões, uma intensa dificuldade do paciente na sensação de estar respirando, a chamada dispneia. Ela se dá também em situações específicas, como a ortopneia, que acontece na dificuldade de estar respirando deitado, e na dispneia paroxística noturna, que inicia quando o paciente cai no sono. Além da congestão dos pulmões e da dificuldade respiratória, citamos ainda para a síndrome congestiva pulmonar a presença de uma tosse seca. Pode passar. Outra manifestação clínica específica é o edema agudo de pulmão. Ele é caracterizado por uma congestão pulmonar ainda mais intensa, com uma expectoração de um líquido de cor rosada. A dificuldade de respirar deitado se agrava mais ainda, acompanhado de um aumento da frequência respiratória e também com uma dificuldade de estar fazendo esse processo, denominado ataque de dispneia. O paciente, nesses casos, apresenta tanto a pele quanto a língua e toda a mucosa oral num tom azulado, devido à grave hipoxemia. Deixa eu passar. Mais um caso específico de manifestação clínica é a síndrome congestiva sistêmica. Ela se caracteriza por ser uma hipertensão pulmonar oriunda de um enfisema pulmonar ou de uma doença cardíaca congênita. Nessa situação, o ventrículo direito entra em falência e há edema dos membros inferiores e na bolsa escrotal, no caso dos homens. Ainda notamos, nesse caso, um acúmulo anormal de líquido no abdômen, que a gente chama de ascite, e um aumento anormal do tamanho do fígado, causado por um quadro de congestão da mucosa intestinal. Pode passar. Também uma manifestação clínica é a síndrome de baixo débito, que é mais comum na insuficiência cardíaca sistólica. Sintomas como fadiga muscular, indisposição, cansaço, dor, fadiga muscular e uma eventual sensação de perda dos sentidos desses músculos são comuns nesse quadro. Pode passar. A caquexia cardíaca, ocorre por um desequilíbrio entre o débito cardíaco e a demanda metabólica que a musculatura esquelética do corpo necessita para funcionar corretamente. Aqui, a congestão intestinal se intensifica ainda mais, com uma síndrome de desnutrição grave. Há uma perda relevante de massa magra, de atrofia muscular e além de uma consequente fadiga, fraqueza e falta de apetite. Pode passar. Por fim, em mais grave estado, a gente encontra o choque cardiogênico, oriundo do infarto agudo do miocárdio, ou por um fenômeno de origem terminal da forma crônica da insuficiência cardíaca. Ocorre uma hipoperfusão orgânica generalizada e os valores da pressão arterial despencam, sendo inferiores a 80 milímetros de mercúrio. Passado por essas manifestações clínicas, uma vez que elas estão estabelecidas, dentro da clínica, né, da insuficiência cardíaca, a gente pode dar início ao diagnóstico dos quadros. Eu sou Marcelo e vou falar sobre diagnóstico e prognóstico. O diagnóstico consiste em 3 aspectos principais. O primeiro envolve a anamnese e o exame físico.
utiliza principalmente uma ferramenta chamada de score de Framingham e o teste de esforço. O segundo aspecto consiste nos exames inespecíficos, a radiografia de tórax, eletrocardiograma, BNP, ecocardiograma Doppler, cintilografia gated e cateterismo cardíaco. A seguir falaremos a respeito de cada um deles mais a fundo. Pode passar. O score de risco de Framingham é o método que avalia o risco de doença cardiovascular de acordo com a presença ou não de certos fatores de risco. Esses fatores são idade e sexo, tabagismo, diabetes, pressão arterial sistólica, colesterol total, LDL e HDL. Pode passar. Aqui temos duas tabelas que utilizam todos esses fatores. Eu preciso tirar, calma, gente, não vou poder mudar. Jesus, entrou um bicho Oi? gigante no quarto. Calma. Tá, score de Framingham. Aqui temos duas tabelas que utilizam todos esses fatores de acordo com o sexo do paciente. Cada um desses fatores envolve uma pontuação. Após definir a pontuação específica de cada paciente, podemos ver a correspondência com o risco de doença arterial coronariana. Pode passar. Teste de esforço. Teste de esforço é um exame que, usando eletrodos no corpo, revela a resposta cardíaca enquanto o paciente se exercita. Pode ser feito uma esteira ou bicicleta ergométrica. Com esse esforço, a frequência cardíaca aumenta, mostrando anormalidades que não seriam vistas com o paciente em repouso. E deve ser feito com cautela em idosos, indivíduos com capacidade cardíaca comprometida e pessoas com alto grau de obesidade. Algumas condições impedem a sua realização, como arritmias cardíacas severas e embolia pulmonar. Pode passar. Radiografia de tórax. É um procedimento que permite identificar aumento do índice cardiotorácico. Indica cardiomegalia quando esse índice é maior que 50%. Também pode mostrar sinais de congestão pulmonar. Pode passar. O eletrocardiograma, também chamado de ECG ou eletrocardiografia. É um exame que avalia a atividade elétrica do coração por meio de eletrodos fixados na pele. Por esse exame, é possível detectar o ritmo do coração e o número de batimentos por minuto. Pode passar. Através do eletrocardiograma, podemos analisar os seguintes sinais de sobrecarga. Sobrecarga presente no ventrículo direito e esquerdo, nos átrios, alterações secundárias de repolarização, bloqueios de ramo de graus variáveis, M-bloqueios e arritmias cardíacas. Pode passar. Ecocardiograma Doppler. O ecocardiograma tem função de avaliar fatores como dimensões das câmaras, função valvar, fração de ejeção do ventrículo esquerdo, anormalidades no movimento da parede, hipertrofia do ventrículo esquerdo, pressões de enchimento do ventrículo esquerdo e direito, e função do ventrículo direito e derrame pericárdico. Pode passar. É um procedimento que determina a insuficiência cardíaca em sistólica e em diastólica também. Quando temos o valor da fração de ejeção abaixo de 50%, caracteriza-se como disfunção sistólica. Pode passar. Peptídeo natriurético cerebral, também chamado de BNP. Pacientes com insuficiência cardíaca costumam ter níveis de BNP altos. O BNP é produzido pelo miocárdio dos ventrículos, em resposta ao estiramento miocárdio. Porém, é importante lembrar que o nível normal de BNP não exclui a possibilidade de insuficiência cardíaca. Além desse exame, também se recomenda exames como hemograma completo, creatinina, ureia, eletrólitos, destrose, albumina, exames de função hepática. Pode passar. Classificação NYHA. A classificação funcional da New York Heart Association
proporciona um meio simples de classificar a extensão da insuficiência cardíaca. Categoriza os doentes em 1 a 4 categorias, baseado na limitação da atividade física, também chamada de dispneia. Essas classes são: classe 1, sem sintomas, nenhuma limitação em atividades rotineiras. Desculpa. Classe 2, leves sintomas e limitações de atividades rotineiras. Classe 3, com limitação importante na atividade física. Atividades menores que as rotineiras produzem sintomas. E classe 4, sintomas aos mínimos esforços ou até mesmo em repouso. Pode passar. Também tem a classificação AHA, dividida em A, B, C, D. Em A, quando o paciente é classificado, tem com fatores de risco, mas sem doença estrutural perceptível. B, com lesão estrutural cardíaca, mas sem sintomas de C. C, com lesão estrutural cardíaca e com sintomas atuais ou prévios de C. E D, com lesão estrutural cardíaca e com sintomas refratários ao tratamento convencional. Pode passar. A fração de ejeção. A disfunção sistólica, definida como aumento da impedância ao enchimento ventricular, está associada a muitas desordens cardíacas. A principal causa de disfunção sistólica é a insuficiência sistólica. Essa disfunção no padrão diastólico pode ser causada por alterações em fatores como os níveis de cálcio, tinina, MEC, hipertrofia dos miócitos e fibrose intersticial. Pode passar. Marcadores neurohumorais. Aumento do sistema renina-angiotensina-aldosterona para compensação inicial do baixo débito cardíaco, sendo que em longo prazo agravam a disfunção ventricular, como já foi explicado em outros slides. Pode passar. Já foi. Agora tratamento, né? Eu sou a Ana, eu vou falar sobre o tratamento da insuficiência cardíaca. Uma parte desse tratamento consiste em pacientes estáveis e independe da classificação da função ventricular. E tem como objetivo evitar a progressão da insuficiência cardíaca, reduzindo os fatores de risco cardiovascular que podem levar o paciente a quadros de descompensação. Alguns desses fatores de descompensação que fazem, que agravam o comprometimento cardiovascular desses pacientes que estão estáveis, são, por exemplo, uma dieta de excessos, a má aderência à terapia medicamentosa ou a inadequação dessa terapia, ou comorbidades associadas, e fatores ambientais também ou estruturais, entre outros. Então, o médico ele precisa informar o paciente e aos familiares desse paciente que o primeiro passo para o tratamento da insuficiência cardíaca consiste nas mudanças comportamentais, e ele deve orientar sobre os cuidados que o paciente precisa ter dali para frente, e alguns deles são a restrição hidrossalina, em algumas classes, como a classe C ou D, conforme a classificação da American Heart Association, que o paciente precisa diminuir a ingestão de água
No caso, ele pode ingerir até 1,5 litro de água por dia, mas independente da classificação, o paciente ele precisa diminuir o consumo de sal para, no máximo, 5 gramas de cloreto de sódio por dia. Ou seja, comidas com alto teor de cloreto de sódio, como, por exemplo, as comidas enlatadas ou aqueles temperos prontos, precisam ser evitados a todo custo. Outra orientação que o médico deve fazer é para, no caso de pacientes tabagistas ou etilistas, eles precisam cessar esses hábitos, principalmente porque o álcool é uma substância cardiotóxica, então vai agravar aqueles efeitos de remodelamento cardíaco, que são prejudiciais. Além disso, o paciente precisa ser orientado a fazer a reabilitação cardiopulmonar. O objetivo disso, no caso de atividades físicas, claro que respeitando os limites da dispneia desse paciente, fortalecer a musculatura periférica para ajudar nos mecanismos de contração do coração e melhorar a função ventricular. Além disso, a vacinação tem que estar em dia, principalmente em pacientes mais idosos. Dessas vacinas importantes, eu vou citar duas. A influenza, que é uma vacinação anual, e a vacina para pneumococo, que é uma dose única, mas em pacientes maiores do que 65 anos é necessário que tenha um reforço, então serão 2 doses. E também os anti-inflamatórios não esteroidais e os inibidores da COX, eles são medicamentos que provocam a retenção hidrossalina e, portanto, a elevação da pressão arterial também. Então, esses medicamentos eles devem ser utilizados com bastante cautela. E, dependendo da classe, não deve ser prescrito. No caso de pacientes da classe funcional 4, esses pacientes eles devem ser orientados que, quando forem viajar, no caso de viagens aéreas ou dirigir veículos por muito tempo, eles devem usar aquelas meias elásticas de média compressão para ajudar no retorno e também ajudar os mecanismos de contração. Mas isso só se não puder evitar essas viagens, mas a orientação é para tentar não fazer essas viagens longas. Excluindo os casos de insuficiência cardíaca aguda grave e os casos de insuficiência congestiva descompensada, que exigem intervenção imediata, no qual os objetivos primários são a prevenção de morte, a manutenção da função e da perfusão tecidual e o alívio da congestão. Nos casos de pacientes estáveis, antes de iniciar o tratamento farmacológico, é importante que o paciente passe por uma completa avaliação da função ventricular e traçar um perfil clínico hemodinâmico. No caso, definir se o paciente tem a fração de ejeção preservada ou reduzida, e se o paciente tem congestão ou se está perfundindo pouco. Então, se ele tem congestão, ele está assintomático, então a ideia é reduzir os sintomas e aumentar a sobrevida. E nos assintomáticos, o objetivo é prevenir o remodelamento deletério, controlando os fatores de risco, e também
prevenir o aparecimento de sintomas. Então, o tratamento farmacológico, ele é focado no alívio dos sintomas. Mas algumas classes de medicamento, no caso do tratamento clássico, o objetivo é diminuir o fenômeno de remodelamento cardíaco, que ocorre principalmente devido à hiperativação do sistema renina-angiotensina e do sistema simpático. Apesar da ativação desses dois sistemas serem bastante importantes para adaptações fisiológicas do organismo e alterações no débito cardíaco, a sua ativação crônica é prejudicial ao sistema cardiovascular e colabora para a progressão da insuficiência cardíaca. Então, agir sobre essa desregulação desses mecanismos adaptativos vai ser bastante importante no foco do tratamento da insuficiência cardíaca. Além disso, nos pacientes que forem refratários ao tratamento clínico, vai ser preciso fazer uso de dispositivos, como os ressincronizadores, que é um tipo de marca-passo que sincroniza a sístole dos ventrículos. E no caso de pacientes com alto risco de morte súbita por causas cardiovasculares, é recomendado o uso de cardiodesfibriladores implantáveis, os CDI, como forma de prevenção primária. Já naqueles pacientes que já tiveram episódios prévios de taquicardia ventricular ou fibrilação ventricular, esses pacientes eles podem fazer o uso dos CDIs como forma de prevenção secundária. Esse dispositivo ele vai identificar essas arritmias e vai realizar uma manobra de cardioversão elétrica com o objetivo de normalizar o ritmo e reduzir o risco de morte súbita. De modo geral, a terapêutica para a insuficiência cardíaca busca melhorar a função sistólica ventricular, aliviar os sintomas, regular as alterações neurohumorais da insuficiência cardíaca, reduzir os fenômenos de remodelamento ventricular e minimizar as complicações como tromboembolismo e arritmias. Em pacientes com a fração de ejeção preservada, não existe muito uma padronização desse tratamento farmacológico, justamente pela heterogeneidade que já foi citada anteriormente. Então, esse tratamento ele é conforme a demanda. O profissional precisa medicar esse paciente conforme a necessidade, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desse paciente e também evitar o agravamento do comprometimento ventricular. Então, por exemplo, se o paciente tiver congesto, você deve prescrever um diurético. Ou se for um paciente hipertenso, diabético, obeso, a terapêutica vai ser específica para o controle dessas comorbidades associadas. Por outro lado, nos pacientes que apresentam um comprometimento significativo da função ventricular, como é o caso dos pacientes portadores da insuficiência cardíaca sistólica, que são classificados em 4 estágios, existe um tratamento clássico estruturado em um tripé que age sobre a fisiopatologia da doença, que consiste basicamente no controle da desregulação do sistema simpático
sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse tripé clássico, ele é utilizado na terapêutica de pacientes com fração de ejeção reduzida, porque nos pacientes com fração de ejeção preservada, ele não teve efeitos sobre a diminuição da mortalidade nesses pacientes. Então, esse tripé clássico, ele tem o objetivo de reduzir a mortalidade de pacientes com a fração de ejeção reduzida e também reduzir o fenômeno de remodelamento. Mas ele não reduz os sintomas. O tratamento para os sintomas são com outro grupo de medicamentos. E esse tratamento ele vai consistir no bloqueio da desregulação dos dois sintomas que eu citei, o sistema renina-angiotensina e o sistema simpático. Então, são esses medicamentos, essas classes, os inibidores da enzima conversora de angiotensina ou os bloqueadores dos receptores de angiotensina 2, no caso são os receptores AT1, ou essa nova classe de medicamentos, que é uma associação de um bloqueador desses receptores AT1 e um bloqueador da neprisilina. E também a primeira base são esses três, então é ou um ou outro. E a segunda são os beta-bloqueadores, que vão agir sobre o sistema simpático, e a terceira são os antagonistas de mineralocorticoides, no caso, aldosterona. Então, primeiro eu vou falar sobre os inibidores da ECA. Tem esse captopril, que foi o primeiro que saiu no mercado. Tem o enalapril, que é o mais usado. E esses medicamentos eles são indicados para pacientes com insuficiência cardíaca sistólica sintomática, no caso, os estágios C e D, e nos assintomáticos, no caso, o estágio B. E também pode ser usado em pacientes do estágio A, mas como medicamentos que vão controlar a hipertensão. Esses medicamentos, eles vão inibir a ação da ECA, que converte, que vai mediar ali a conversão da angiotensina 1, que é em angiotensina 2. E essa angiotensina 2, ela é responsável pela vasoconstrição e pela retenção de água e sal, por ativar outros mecanismos. Então, se você inibir que se forme essa angiotensina, então você vai inibir todo o resto desse sistema e as ações que ele vai ter no organismo. Então, você vai controlar a desregulação, já que em pacientes com insuficiência cardíaca, esse sistema está hiperativado. Então, quando você inibe a ECA e não forma a angiotensina 2, você vai auxiliar na vasodilatação, o que vai reduzir a pré-carga.
também você vai aumentar os níveis de bradicinina, e você vai ter uma redução da pós-carga também. Então, basicamente, você vai reduzir o trabalho ventricular. Então, vai melhorar, vai ficar mais fácil. Um dos efeitos colaterais desses IECAs é que alguns pacientes podem apresentar a tosse seca e a hipercalemia. Então, nesses casos, o médico vai precisar substituir esses IECAs pelos antagonistas dos receptores AT1 da angiotensina 2, que no caso são os BRA. No caso, o losartana, o candesartana, e esses BRAs, eles são bastante específicos para os receptores AT1, então eles não vão agir sobre os receptores AT2. Eles vão bloquear esses receptores. Então, quando você bloqueia esses receptores, você não vai ativar toda a cascata que vai surgir quando os receptores AT1 são ativados, que no caso vai gerar a vasoconstrição, o aumento da pressão dentro dos vasos, entre outros. Então, no caso, você vai prescrever para esses pacientes que não se adaptaram bem aos IECAs. Outra classe de medicamentos são os inibidores dos receptores da neprisilina e da angiotensina 2. É uma classe nova e é a associação de dois medicamentos, a valsartana e o sacubitril. A valsartana, ela vai atuar como um antagonista dos receptores da angiotensina, no caso, os receptores AT1. Então, se você vai bloquear esses receptores, você vai evitar que ocorra a vasoconstrição, que vai elevar a pressão arterial, e todos os outros fatores que são prejudiciais a esses pacientes que têm insuficiência cardíaca. Então, o objetivo é facilitar o trabalho ventricular. E a inibição da neprisilina, a neprisilina, ela é responsável por degradar os peptídeos natriuréticos. Então, se você inibe a ação da neprisilina, você vai aumentar a disponibilidade desses peptídeos natriuréticos. E esses peptídeos natriuréticos, eles vão ser benéficos, eles vão ter uma ação benéfica, porque eles vão promover a vasodilatação, a redução da pressão arterial, a redução da aldosterona, além da natriurese e da diurese. Então, esses pacientes não vão acumular muito volume. Dessa primeira base do tripé clássico, então é importante ressaltar que o médico nunca pode prescrever dois desses medicamentos juntos, ou os três. Tem que ser um ou outro, não pode ser associado. Então, no caso, os medicamentos que terminam em pril, como o enalapril,
são os IECAs. Os medicamentos que terminam com ANA são os BRAS. A segunda base são os beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, eles vão bloquear os receptores beta-1 adrenérgicos, então eles vão bloquear as ações do sistema nervoso, as ações do sistema simpático, que, por exemplo, fazem a vasoconstrição. Mas esses beta-bloqueadores não são qualquer um que mostrou eficácia no caso de pacientes com insuficiência cardíaca para reduzir a mortalidade e reduzir o remodelamento. São 3 em específico, que é o carvedilol, o metoprolol e o bisoprolol. Então, medicamentos que terminam em LOL são beta-bloqueadores em geral. O sistema simpático, ele vai favorecer o aumento da pressão arterial, o aumento do tônus da musculatura, dos vasos. Então, isso vai aumentar, isso são fatores que aumentam o trabalho do ventrículo. Então, se você bloqueia essa via, por meio de estar bloqueando toda a cascata que vai ser gerada quando esses receptores são ativados, você vai favorecer a vasodilatação. E, além disso, além de favorecer a vasodilatação, esses beta-bloqueadores, eles vão bloquear a ação tóxica da noradrenalina sobre os miócitos, o que vai favorecer que essa ação tóxica é o que favorece o remodelamento e vai reduzir também a frequência cardíaca. São indicados para os casos de insuficiência cardíaca sistólica, doença isquêmica do miocárdio, cardiomiopatia hipertrófica hereditária, e é contraindicado em pacientes asmáticos e que apresentam episódios de bradiarritmia. Bom, para encerrar a discussão, eu vou finalizar a explicação da classe dos medicamentos de aumento de sobrevida, dando continuidade à explicação da Ana. Em seguida, falaremos a respeito dos medicamentos que aliviam sintomas e, por fim, sobre os tratamentos cirúrgicos. A respeito dos medicamentos de aumento de sobrevida, primeiro a gente tem os antagonistas de aldosterona. Nas imagens, nós vemos 2 exemplos, que é a esclerona e a espironolactona. Pode passar. Eles têm como função bloquear os efeitos hormonais produzidos naturalmente pelas glândulas suprarrenais, que podem, assim, agravar o quadro de insuficiência cardíaca. Os antagonistas dos receptores de aldosterona afetam o equilíbrio entre a água e os minerais expelidos na urina. Eles ajudam a reduzir a pressão arterial, a congestão e, consequentemente, estão protegendo o coração. Essa medicação demonstra ser especialmente eficaz em casos de insuficiência cardíaca avançada
e geralmente são tomados em conjunto com outras medicações. Pode passar. Bom, aqui, nesse próximo slide, a gente vê o esquema explicativo em como os antagonistas de aldosterona funcionam no sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentro desse ciclo, quando a aldosterona se direciona aos rins, ali circulado, após ter sido sintetizada na zona glomerulosa do córtex das glândulas suprarrenais, ela tem o seu efeito bloqueado com a medicação. Naturalmente, a aldosterona iria atuar nas células epiteliais do néfron distal e do colo, promovendo uma reabsorção do sódio e excreção do potássio. Bom, passando a roubar esse potássio, eliminando o sódio e água, que naturalmente tem sua retenção aumentada no ciclo normal. Através do ajuste eletrolítico, há uma diminuição tanto na pressão arterial quanto no volume sanguíneo. Pode passar. Após esse ciclo, há um reflexo direto no miocárdio. Bom, a gente vê efeitos como a redução da degeneração das fibras, a redução da apoptose, a redução da fibrose intersticial, a prevenção do remodelamento ventricular e uma prevenção da hipocalemia, reduzindo assim chances de arritmias ventriculares e de morte súbita. Pode passar. Bom, nessa tabela a seguir, a gente vê um resumo de todos os pontos mais importantes do mecanismo terapêutico desses antagonistas de aldosterona. A gente vê que o mecanismo de ação antagoniza o efeito da aldosterona. Os benefícios clínicos é reduzir a mortalidade cardiovascular, a hospitalização e a morte súbita. As principais reações adversas é a hiperpotassemia, a ginecomastia e a mastodynia. Contraindicações em pacientes com altos níveis de creatinina e potássio. E tem interação medicamentosa com diuréticos poupadores de potássio, que a gente vai falar daqui a pouco. Pode passar. Eles são indicados para casos de insuficiência cardíaca sistólica avançada de classe 3 e 4. E são contraindicados em caso em que o potássio está acima de 5,5 miliequivalentes por litro. Pode passar. Bom, o próximo medicamento de aumento de sobrevida é a combinação da hidralazina com o nitrato, que pode, por exemplo, esse nitrato pode ser a isosorbina, ilustrado nas imagens a seguir. Pode passar. Para entender o efeito da combinação, a gente precisa deixar claro que os pacientes da insuficiência cardíaca, portadores da insuficiência cardíaca, apresentam alterações hemodinâmicas diversas, como retenção de água, retenção de sal, vasoconstrição, dilatação ventricular, e tem como objetivo inicial favorecer uma melhor distribuição do fluxo sanguíneo e melhorar o débito cardíaco. Evolutivamente, essas modificações na geometria e na hemodinâmica vascular e ventricular, elas passam a exercer um efeito deletério, favorecendo e acelerando a progressão da disfunção do miocárdio. Esse efeito deletério, ele se deve fundamentalmente ao aumento da resistência vascular sistêmica e ao aumento das pressões de enchimento ventricular, que associadas à dilatação ventricular, induzindo a diminuição da contratibilidade miocárdica, com eventos como apoptose celular e ativação do sistema neuromoral tecidual. Quando utilizamos um vasodilatador, como é o caso da hidralazina, ocorre uma modulação hidrodinâmica e, indiretamente, a regulação neuromoral, citada anteriormente pelo Marcelo, reduzindo a pós-carga e melhorando a performance ventricular. Beleza, mas e o dinitrato? O dinitrato é um venodilatador que reduz a pré-carga, facilitando o trabalho ventricular. A indicação dessa associação apresentou uma redução da mortalidade em pacientes negros que já usavam o inibidor de enzima da conversão de angiotensina e beta-bloqueadores, nas classes 2 e 4. A associação
também apresentou uma alternativa interessante para pacientes brancos com com intolerância ao inibidor de ECA ou um beta-bloqueador dos receptores de angiotensina 2, em pacientes que permaneceram assintomáticos apesar da terapia padrão. Pode passar. A próxima terapia medicamentosa é a ivabradina. Ela é uma medicação que atua no nó sinusal, inibindo de forma específica e seletiva a corrente IF, que modula o influxo das correntes iônicas. Isso faz com que ocorra uma redução na frequência cardíaca, no repouso e no esforço. É indicado em casos de pacientes de classe funcional 2 e 4, de acordo com a classificação de insuficiência cardíaca de Nova York. Apresenta um quadro de disfunção sistólica e terapia otimizada e frequência cardíaca maior ou igual a 70 batimentos por minuto. E quando o paciente se encontra num ritmo sinusal, ou seja, o ritmo cardíaco em que a despolarização do músculo cardíaco tem origem no nó sinusal. Pode passar. Dentro do tratamento da insuficiência cardíaca, a gente tem também as drogas direcionadas para amenizar os sintomas presentes. Essas substâncias, elas são indicadas principalmente em episódios de descompensação. Aqui é importante frisar que eles não apresentam uma redução comprovada da mortalidade da insuficiência cardíaca, e sim atenuar esses sintomas. Bom, inicialmente, a gente vai falar dos diuréticos de alça, exemplificados mais comumente pela furosemida, que apresenta a classe mais efetiva para o alívio dos quadros de congestão nos pacientes de insuficiência cardíaca descompensada. A dose de furosemida deve ser avaliada de acordo com o quadro clínico do paciente e muitas vezes ele precisa de um reajuste até alcançar a dose otimizada. Ao prescrevê-la, é importante avaliar a função renal do paciente e principalmente aqueles que apresentam doença renal crônica, uma vez que os diuréticos de alça podem auxiliar a compensar o quadro de congestão do paciente. Bom, como é que funciona? Pode manter nesse slide. Basicamente, os diuréticos de alça... Não, pode voltar. Basicamente, os diuréticos de alça, eles aumentam a excreção renal de sódio e de água, reduzindo a volemia. A volemia é a quantidade de sangue circulando no corpo. Eles atuam através da inibição da reabsorção do sódio no ramo ascendente da alça de Henle, levando a uma absorção tubular de água. As medicações exercem também efeitos diretos sobre o fluxo sanguíneo, da volemia, causando vasodilatação e a redução da resistência vascular renal. Mas e os tiazídicos? Eles são fármacos muito menos eficientes que os diuréticos de alça. No entanto, eles são alternativas interessantes para se usar em associação à furosemida em pacientes que já fazem altas doses dessa droga e que, no entanto, continuam com congestão. Agora sim, pode passar. Bom, a próxima classe de medicamentos que aliviam sintomas são os digitálicos. O mecanismo de ação, pode passar. O mecanismo de ação primário dos digitálicos é aumentar o inotropismo. Ele inibe a enzima de sódio-potássio ATPase das células miocárdicas. O aumento do sódio intracelular, ele leva a uma elevação da troca de sódio por cálcio, aumentando, finalmente, assim, as concentrações de cálcio dentro do miócito. A ação do digitálico, por exemplo, a digoxina, sobre o sistema nervoso autônomo, reduz o fluxo simpático e aumenta o tônus parasimpático. São drogas com importante potencial arritmogênico e de ação anticolinética, reduzindo a excitabilidade do nó sinoatrial. É uma classe de medicamentos considerada uma alternativa para pacientes com insuficiência cardíaca sintomáticos que não conseguem atingir uma otimização clínica, apesar da terapia otimizada com drogas que reduzem a mortalidade da insuficiência cardíaca. Pode passar.
Aqui a gente vai conversar a respeito dos anticoagulantes e dos antiplaquetários. Eles são indicados para prevenir trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar com pacientes de insuficiência cardíaca internados e com a mobilidade reduzida. Com isso, a gente finaliza a apresentação de todos os nossos exemplos de fármacos, tanto de sobrevida quanto de alívio de sintoma. Pode passar. Apesar dos tratamentos existentes para a insuficiência cardíaca, a taxa de mortalidade permanece muito alta. Cerca de 50% dos pacientes morrem no período de 5 anos após o diagnóstico da doença. Não, pode voltar. Há, portanto, uma necessidade urgente de tratamentos novos e eficazes que reduzam o número de internações hospitalares onerosas e melhore a qualidade de vida do paciente, diminuindo a mortalidade e a morbidade das pessoas que vivem com insuficiência cardíaca ou que irão desenvolver a doença. Dentre eles, a gente destaca os procedimentos cirúrgicos em pacientes com insuficiência cardíaca. Não pode passar um ano. Isso aí. Bom, o transplante cardíaco, ele é recomendado para pacientes de classe funcional 4 permanente ou 3 intermitente, com sintomas incapacitantes ou com alto risco de morte nos primeiros anos, e que não tenham outra alternativa para o tratamento clínico ou cirúrgico. O tempo de espera é de aproximadamente 18 meses, e a otimização dessa alternativa se dá com procedimentos farmacológicos e não farmacológicos. Pode passar. O transplante cardíaco, ele é contraindicado em casos da idade ser muito avançada do paciente, ele possui uma infecção ativa no organismo, em casos de hepatopatia, nefropatia, pneumopatia severa e irreversível, que vá comprometer esse novo órgão, em casos de doença psiquiátrica, cerebral ou cerebrovascular avançada, em doença vascular periférica acentuada, em casos de câncer incurável, em casos de obesidade mórbida, em casos de doença sistema grave limitante ou com uma RVP alta. Todos os casos em que vai haver um comprometimento ou que não vai haver um sucesso pleno desse órgão. Pode passar. Quando se trata de tratamento cirúrgico, a gente pode optar também por fazer uma revascularização miocárdica, que é indicada em casos de insuficiência cardíaca sistólica por cardiomiopatia isquêmica. Acho que não passou. E além da revascularização miocárdica, também a gente tem a ventriculectomia parcial, que é a ressecção da porção do músculo cardíaco, né, danificada, reduzindo essa cavidade ventricular e melhorando, assim, o funcionamento. Bom, por vezes, vai ser necessário realizar a cirurgia cardíaca. Embora normalmente a cirurgia melhore a insuficiência cardíaca, ela só é realizada se há benefícios previstos no procedimento e que eles superem os riscos. As cirurgias complicadas, como é o caso da cirurgia cardíaca, acarretam uma série de riscos. As cirurgias que podem melhorar a insuficiência cardíaca, né, pode ser o bypass coronário, a cirurgia de substituição valvular e o transplante cardíaco já citado. Devido aos recentes avanços e melhorias na área da medicina, essas cirurgias são realizadas frequentemente. Com isso, a gente perpassou por todos os pontos mais relevantes a respeito da insuficiência cardíaca, com finalidade de uma maior compreensão dos mecanismos, das aplicações e das soluções para os mais variados casos. Bom, a gente encerra aqui a apresentação do nosso seminário sobre insuficiência cardíaca, agradecendo a oportunidade de abordar esse tema que é tão importante e pedindo desculpas também por qualquer interferência que pode ter ocorrido. Muito obrigada.